1 Coríntios 3, de 12 a 15, diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Nós estamos falando sobre o tema: qual é a obra que agrada a Deus? Na semana passada, inclusive, já está no YouTube. Se você acessar lá no YouTube, Igreja Batista Segundo o Coração de Deus, já vai estar a mensagem da semana passada, que a nossa querida irmã Renata aí edita e coloca para a gente. É bom você assistir para entender agora a sequência, né? Agora é a parte 2. Qual é a obra que agrada a Deus, né? É uma obra que nós falamos, até refrisando alguns pontos da semana passada, é a obra oculta do nosso interior, que o Espírito Santo faz do nosso interior. Amém? É a transformação do coração do homem pelo Espírito Santo. É uma obra que você não vê de imediato, mas é essa que é a obra que agrada a Deus. Também é a obra que tem uma motivação correta. Nós precisamos perguntar sempre, quando fazemos algo para o Senhor: qual é a minha motivação? Qual é a minha motivação? Ser conhecido? Ser notório? Ser, poder? Dinheiro? Qual é a minha motivação com relação a isso? Com relação às coisas do Senhor? Ser usado também não quer dizer ser aprovado. Muitos são usados por Deus e acham que é muita coisa. Na verdade, o nome de Deus que tem poder. E Deus pode usar até uma mula. Não é verdade? E muitos caem por isso, que se acham muita coisa. Se acham tão bons que não seguem a palavra de Deus. Não tem essa. Deus não tem seus privilégios para um ou para outro. Ele quer que todos cumpram a palavra do Senhor. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. A gente cobra, até uma santidade maior, uma obediência a quem sobe aqui no altar, quem está ministrando. Então eu tenho uma conversa à parte com eles, ok? Então isso é importante, esboçar todo esse trabalho que o Senhor faz com cada um de nós. Eu falei também o Salmo 51, é importante você dar uma olhada lá, em nome do Senhor Jesus. A importância de uma obra externa para Deus é diretamente proporcional à obra feita pelo Espírito Santo no nosso interior. Eu sei que direto assim você não entendeu, mas eu vou repetir. A importância de uma obra externa. O que eu faço, De repente alguém canta muito bem. De repente alguém prega muito bem. Ou faz um trabalho bem feito, cuida das crianças e tal. Toca bem, bateria. Para Deus, a importância disso que é feito externamente para Deus é diretamente proporcional, ou seja, a proporção da importância é diretamente proporcional à obra feita pelo Espírito Santo. Ou seja, foi trabalhado pelo Espírito Santo, essa pessoa foi quebrantada, essa pessoa está com orgulho, ela quer ser exaltada? Quer, então está fora. Percebeu? Está fora. Ah, mas toca tão bem, canta tão bem. Tem pessoas do mundo que cantam também, até melhor. Mas o outro desafina um pouquinho, mas foi trabalhado e tal. Para Deus, aquele que está bom. Percebeu? Ah, outro tem dinheiro, outro não tem.
não importa isso. Deus está vendo o coração. Amém? E aqui não prega contra o dinheiro, pelo contrário. É bom você ter. Quanto mais você tem, melhor para você investir na obra de Deus, para você socorrer o necessitado, ser bênção na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, essa obra feita pelo Espírito Santo no nosso interior, que é a perfeita obra de Deus. O resto é uma consequência. A nossa intimidade com Deus, resultante de um coração puro, sincero e de uma vida de oração, nos impulsionará a fazermos o que agrada a Deus. Uma grande obra. De vez em quando eu estou bem cedo assim, orando, aí eu escrevo essas coisinhas. Mas é interessante, né? Então a nossa intimidade com Deus. Como que nós temos intimidade com Deus? Quando nós temos um coração puro. Quando nós somos sinceros. Sincera, né? Somos sinceros. A sinceridade vem isso, de cera. Tinha lá um vaso, aí colocava a cera. Não era um vaso sem ser quebrado. Ele foi quebrado, aí arrumaram ali e colocaram uma cera, alguma rachadura. Então nós temos que ser transparente para com Deus, não ocultar nada. E uma vida de oração, ou seja, sempre em comunhão com o Senhor. Essa base vai te impulsionar a fazer aquilo que agrada a Deus. Aí tudo que você fizer, prosperará. Amém? E isso será uma grande obra. Em cima dessa primícia, nós iremos falar de 3 homens de Deus que foram trabalhados pelo Espírito Santo do Senhor. E com certeza, assim no interior, eles fizeram uma grande obra para com o Senhor. Amém? Na obra de Deus. O primeiro é Daniel. Será Daniel, Neemias e José. Amém? Eu não anotei o que eu vou falar, só alguns apontamentos e fica tranquilo que não demorará muito não. Daniel. Daniel, nós podemos ver que ele tinha a santidade, as características principais que eu analiso de Daniel. Santidade, oração intercessória. Ele também estava preocupado lá com quem ficou lá no exílio. O livro de Daniel, né, é uma bênção, a história de Daniel. Logo no início, irmãos, eles novamente foram exilados, levados para a Babilônia. E lá, foi a elite, tá, irmãos? Eles pegaram a elite, os melhores lá. E Daniel estava no meio. Eles estavam preparando esses jovens para serem doutos, sábios ali, para assessorar o rei nas decisões. O grande império. E aí teve uma série de alimentações, coisas proibidas, né, segundo os mandamentos judaicos, na palavra de Deus. E Daniel não quis se contaminar contra as finas iguarias do rei, os manjares do rei. E aí ele determinou no seu interior. Isso é importante, porque foi dada uma ordem para que todos comessem aquilo ali. Irmão, ele estava preso. Tinha que cumprir as ordens. Mas ele olhou e falou: olha, internamente, se for necessário, eu pago até com a minha vida, mas eu não vou me contaminar. Diz assim, Daniel 1:8, e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei. Ele determinou. E aí o Senhor abriu a porta, deram legumes e água para eles por 10 dias, não só ele, como também Ananias, Misael
e Azarias, né, que depois mudaram o nome, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Deus colocou eles como 10 vezes mais doutos do que todos os outros. 1:20 diz isso. Amém? Então, Deus trabalhou internamente nesse homem, sendo fiel ao Senhor, e tudo que ele fazia, ele foi crescendo tremendamente no reino. Eu quero dizer a você que entrava reino e saía reino, mas Daniel estava no topo. Todos queriam Daniel. Você já imaginou isso? Vinha outro reino, tomava, outro rei, olhava, quem são os sábios? Daniel fica. É impressionante. Por quê? Porque ele era de Deus. E eu quero colocar, porque não dá para falar tanto, né? O Daniel 5 fala lá sobre o banquete que o rei Belsazar, ele deu. Ele profanou as coisas do rei. Quando eles invadiram Jerusalém, levaram as coisas sagradas do templo, colocaram num compartimento. E esse rei jovem, Nabucodonosor, tinha morrido. Estou aqui passando um flash, tinha morrido. E esse rei assumiu, um jovem rei, e falou: olha, pega as taças lá do templo dos judeus de Israel. E eles tomaram vinho, profanando, invocando outros deuses com as coisas santas de Deus. Estava ali em festa, né? Aí apareceu uma mão, um dedo escrevendo umas coisas em outra língua estranha. Você imaginou, irmão? Converte qualquer um, né? O cara se converteu na hora, irmão. Com o vinho e tudo mais, acabou até o vinho. Pensou, uma mãozona escrito. E agora? Chama os sábios, chama todo mundo, ninguém sabia dizer nada. E agora? Ele ficou perturbado. Que o Espírito de Deus, quando está no juízo da pessoa, a pessoa sabe que o facão está vindo, né, irmão? O facão ou o machado vai chegar. Então o cara já fica esperto. E o que aconteceu com esse Belsazar? Foi brincar com Deus, né? Coitado. Aí a rainha tem um fundamento que ele tem alguns comentários que diz que ele nem era filho de Nabucodonosor. Ele é filho de outro, mas é uma questão histórica. Mas a rainha, já de mais de idade, já tinha visto e conhecido a questão de Daniel, falou lá, 5:11, olha só: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Já imaginou? Ninguém conseguia decifrar nada. Ela falou: e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. O nome desse rei era Belsazar. O nome que colocou em Daniel foi Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Agora, chamou. Daniel foi lá, com certeza já mais de idade. Aí ele falou: vou te dar isso, vou te dar aquilo outro, se você interpretar. Aí ele falou: dos teus presentes, fica com o Senhor. Eu não quero nada, mas eu vou interpretar. Vou interpretar. 5, eu já vou direto da interpretação, tá? 5:26. Olha o que dizia aqueles enigmas. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Naquela noite ele morreu. Aconteceu tudo isso. Então, irmãos,
Contou Deus o teu reino e acabou. Ou seja, a tua vida, tudo aquilo que você imaginava, os seus sonhos, acabou. Porque chega o que você fez contra mim. Olha só que é muita humilhação para não vir esse juízo, né? Depois, pesado foste na balança e assado em falta. Ou seja, tu profanaste o nome do grande Deus. E ainda o teu reino nem vai ficar para os seus descendentes. Isso que ele quis dizer. Você não vai deixar nem herança. E os seus filhos, muitos, né, serão mortos, que é isso que acontecia. Quando um reino invadia o outro, matava-se o rei e toda a sua linhagem. É isso aí. Isso que aconteceu. Mas Daniel foi esse homem, separado tremendamente por Deus. Por quê? Por que isso? Porque ele era um homem santo. E depois você lê o livro de Daniel, vê o que ele fez. Foi jogado depois nas covas dos leões, não aconteceu nada. Amém? Fica a leitura para você. Ou seja, um trabalho interior que se projetou ao reino. Neemias, o livro de Neemias é um livro maravilhoso. Podemos ver, irmãos, que Neemias, ele era muito altruísta, ou seja, ele pensava, ele tinha um amor ao próximo, àqueles que ficaram lá no exílio. E Neemias, ele era um copeiro do rei. Ele era mas em outra época foi também capturado para trabalhar na corte, né, no comando ali do reino. E ele era um copeiro do rei, tinha um acesso direto. Você já imaginou a obediência, a dedicação desse homem? Era muita, a confiança que o rei tinha nele. E o rei era Artaxerxes. Então, é inclusive até um bom nome para quem quiser colocar nos seus filhos. Artaxerxes, bem diferente. E esse rei, irmãos, ele era um rei até bom e gostava muito de Neemias. Lá no início do livro de Neemias você vai ver que algum amigo dele lá foi lá e contou para ele como estava o povo. Ele estava preocupado. E você vê que eles falam: olha, os muros estão destruídos. Aquilo abateu ele. As pessoas estão sendo roubadas, né, violentadas. Porque isso que acontecia. Os muros, irmãos, é muito importante, porque denota proteção, cuidado, riqueza. Você imaginou, eles começavam a plantar e tal, vinha um bando lá e tomava tudo. Vulnerabilidade total. Não tinha como uma nação ser reconhecida e próspera se tivesse os muros arrebentados, sem fácil acesso. Isso entristeceu muito. E ele estava numa situação privilegiada, mas o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na vida dele, e ele, orando, começou a interceder por aqueles que ali estavam. Amém? Depois você lê no capítulo 1. E ele até mesmo confessou os pecados da nação, dele, dos seus. Leia depois no capítulo 1. Ele orou também para que o Senhor desse a graça, né, perante o rei. Ele sabia que ele poderia fazer algo, mas Senhor, me conduza em cada palavra, em cada situação. E o rei olhou para ele. Você sempre está com um semblante alegre. O que está acontecendo? O que te entristece? E ele chegou e falou:
Por que estás tristes, 2:2, né? O teu rosto, por não estás doente, ou seja, você não está doente. E ele temeu. E agora? Não posso mentir. Mas o que eu vou falar? Ele orou a Deus. Naquele mesmo intervalo ali, ele, Senhor, ele chegou e falou. Falou toda a situação. Tudo que estava acontecendo. Como eu poderia estar feliz e alegre? A terra dos meus pais, a minha terra está sem ouro. Tá. Irmão, copeiro do rei. Quem ia imaginar que esse jovenzinho ia fazer o que ele fez? Mas o rei perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Aí ele falou, olha, que o Senhor me dê autorização. Peço-te que me envies, versículo 2:4. Me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Irmão, você já imaginou? Ele não falou, olha, não, o Senhor manda alguém, uns arquitetos. Eu vou edificar. É muita ousadia. Cara, sabe o que é copeiro? Ele ficava ali, fazia comidinha. Antes do rei comer alguma coisa, ele tinha que comer. Por quê? Se tivesse envenenado, ele morria. O rei parava e não, tá bem. Viu que você não está doente. Por quê? Não pode estar doente perto do rei. Se mentir, morre. É um negócio louco, irmão. O cara era uma máquina. Ele falou isso com o rei. Ele era tão bom que o rei falou assim, quando você volta? Minha preocupação não é o que você vai fazer lá, é quando você volta. Quanto tempo vai durar isso aí? O rei deu tudo o que ele pedia. Amém? Por que isso? Porque lá no seu interior, ele teve um encontro real com Deus. Ele era obediente ao Senhor, obediente ao seu chefe, fazia tudo correto, ele era um homem sincero de um coração, era um homem de oração, tudo aquilo que nós falamos, oração intercessória. Irmãos, esse homem fez uma obra tremenda. Tem toda uma estratégia que Deus usou ele, que não dá para falar aqui. Ele, ao chegar lá, ele não falou o que ele ia fazer. Os outros povos que estavam querendo destruir Israel, ficaram de olho nele. Que comitiva é essa? Os reis e tal. Se você ler, ele passou pelo todo o perímetro, ele olhava o muro. Ele observava o que tinha que fazer, orando. Depois ele executou. Teve uma resistência tremenda, todos querendo destruir ele. E por 4 vezes, Sanbalat, Tobias e Gesem, esses homens, eles eram, Sanbalat era governador da Samaria, Tobias era governador da Transjordânia, Gesem era da região da Arábia. Eles chamavam toda hora ele para descer. Ele estava vendo que ele estava conseguindo, juntamente com o povo, restabelecer o muro. Não, vem aqui conversar com a gente. Mas na verdade eles queriam matá-lo. Era uma emboscada. Ele não ia. Olha só, 6:2. Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Esse vale fica a 32 quilômetros de Jerusalém. Então, para sair bem do perímetro. Porém, intentava fazer-me mal. E ele respondeu, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eu não vou descer. Eu só vou subir. Percebeu?
por que cessaria eu esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Qual o ensinamento que nós podemos ter? Quando você está na direção de Deus, muitas das vezes ali, olha ali e tal, você acha que o inimigo, ele não tem como te parar. Mas ele pode tentar te dispersar, te chamar, vem descer. Se chamar para descer, não vai. Percebeu? Não é de Deus. Não é de Deus. Irmãos, para você ter uma ideia, mais para frente, ele recebeu até uma profecia, uma profetada. Depois você lê. Querendo colocar medo em Neemias. Era um profeta. Senaías, filho de Delaías, 6:10. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te, querendo apavorar ele. Olha esses reis, eles vão te matar. Sabe o que ele falou? Porém eu disse, um homem como eu fugiria? Olha, profeta, um profeta, hein? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalá o subornaram. Fica ligado com profecia, tá? Fique esperto. Avalia biblicamente no Espírito Santo se é de Deus ou não. Você tem que seguir a palavra de Deus, né, a homens, ou profecia. Tem que ficar atrás de profeta, profeta e tal. Olha, profeta. Irmão, vai atrás da palavra de Deus. Se Neemias caísse nessa, ele estava morto. E olha que bacana, vai na casa de Deus, Deus vai te proteger, vai lá. Mas não era isso que Deus tinha falado, não. Então, Deus te deu uma obra, vai, que Deus vai confirmar, e seja obediente àquilo que Deus falar contigo. Não dê ouvido a profecias, a coisas de homens. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. E Neemias restabeleceu todo aquele muro, irmãos, em 52 dias. Foi isso mesmo? Acho que 52 dias. 6:15. Acabou-se, pois, o muro aos 52 dias. Amém? Aí, se você vê no versículo 16, temeram todos os gentios que havia ao redor, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Quando você completa aquilo que Deus, quando você é obediente, todos observam que em você há Deus, que Deus te usa. Não é para você bater no peito e tal, não. Na humildade, na bênção, mas Deus te usa. Tá bom, de falar de Neemias. Se você depois desejar, leia, que é uma bênção, esse livro de Neemias. Então Deus usou ele. Por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor. José, irmãos, você pode ler de Gênesis, do capítulo 37 a 50, fala de José. Depois você lê. 37, o capítulo todo, com tanta história. É uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia. Mais lindas. A história de José. José, nós podemos observar santidade e perdão. José era muito novo, né? E Deus já deu para ele sonhos, que ele seria usado tremendamente pelo Senhor. Mas isso tudo gerou inveja perante os seus irmãos. E aí, os seus irmãos pegaram uma vez um momento e jogaram ele num poço. Não tinha água ali,
senão ele poderia morrer. Um poço ali, num buraco, e deixaram ele ali. Uns até queriam matá-lo, mas jogaram lá. E o que vamos fazer e tal? E ele gritou, ele era jovenzinho ainda. E aí, irmãos, imaginou todo o sofrimento dele, ao ser jogado ali, pedir socorro para os seus irmãos, e nenhum atender. Estava já afastado, longe. Depois passou uma caravana indo para o Egito. Eles venderam o seu irmão. E na túnica dele colocaram sangue e falaram para o seu pai que o animal tinha matado ele e morreu. E assim ele foi, traído pelos seus irmãos, vendido, humilhado, e agora virou um escravo. Um jovem com um futuro tremendo. Entrando naquela nação, foi exposto lá, né? Com certeza ele tinha um bom porte, negociando lá para comprar. Urias, que era chefe do exército dos egípcios, de Faraó, olhou, gostou desse cara, vou comprar esse escravo aí. Comprou ele, colocou para trabalhar na sua casa, né, que devia ser uma mansão com vários afazeres, ou uma fazendinha, sei lá o quê. E aí, Potifar, eu falei Urias, Potifar. Então, irmãos, ali ele cresceu, logo ele já estava gerenciando tudo, e Potifar dava tudo nas mãos dele, porque tudo que Deus colocava na mão de José prosperava. Ele não se preocupava mais com nada, tudo prosperava. Vai se preocupar com o quê? Logo, a mulher de Potifar já estava querendo José. Se não bastasse Potifar, né? Acho que Potifar estava preocupado com muitas guerras, muita atividade fora, né? E José já estava ali, né, para satisfazer a sua carne. E era um homem já usado, jovem por Deus, e ele sempre fugia, buscando assim ficar santo perante os homens, sendo fiel ao seu chefe e a Deus. E ela armou para cima dele. Como ele fugiu, ela se sentiu rejeitada, falou que ele tinha tentado abusar dela, rasgou a roupa ali, aquela coisa toda, segurou a roupa dele, ele saiu como se quase nu, pegaram ele, fica aquele dito pelo não dito, né, irmão? Potifar viu aquela situação toda. De repente ele conhecia até a mulher que tinha, né, irmão? Ele falou, olha, esse rapaz não tem culpa nesse cartório não, mas acho que eu confio mais em José que nela, vai fazer o quê, né? Potifar pensando, vamos pensar assim, né? Falei, essa mulher, não sei não, mas tudo bem. O que eles fizeram? Pegaram José, jogaram lá no cárcere mais cruel, daqueles que tinham problemas com o rei, aqueles mais crimes, né? Jogaram lá. Irmãos, ele foi abençoado lá. Ele cresceu. Achou graça perante o carcereiro. Falou, olha, tudo que esse cara faz, dava ali. Ele era um homem de oração dedicado. Logo, irmãos, ele interpretou sonhos e ali o Senhor colocou como segundo do reino. Porque teve um sonho que Faraó teve e ele chegou e interpretou. Falou. Ele não só interpretou o sonho, que ninguém conseguia interpretar, como falou para Faraó o que ele tinha que fazer. E o Espírito de Deus já estava trabalhando em Faraó. E Faraó falou assim, há alguém no reino mais capaz que esse homem para fazer tudo isso? Ninguém falou nada. Não, então você vai fazer tudo isso que você falou, que o Deus dos deuses falou para você. Sim, Faraó. E Potifar, hein? E a mulher do Potifar. Se fosse um outro, falava, primeiramente me traz a cabeça da mulher de Potifar,
Segundo, vai lá e traz a cabeça de todos os meus irmãos que estão lá, não sei mais o que. Depois a gente vai conversar. Não é isso aí, irmão? E vamos trabalhar. Vamos fazer tudo certinho. Não é isso, irmão? É isso que ele poderia fazer. Mas ele não. Potifar, a mulher dele deve ter se curvado para ele. Ele trabalhou tremendamente. Elevou ainda tremendamente o reino egípcio. Tremendamente. Depois os seus irmãos vieram, porque a seca era muito grande, a fome era tremenda, e ele ainda ajudou a alimentar os seus irmãos sem eles saberem. Colocou eles à prova. Depois se apresentou perante eles, falando que ele era o José. Eles tremeram. É agora. É agora. Ah, meu Deus. Agora. Não vou fazer mal contra vocês. Tudo foi plano de Deus. Para que eu preservasse o Egito, a nossa nação, a nossa família. Que homem. Que homem. Eu dei um flash. Leia ali depois, hein? Em nome de Jesus. Então José venceu os traumas. Ele poderia ser aquele traumatizado. Desde a época de Potifar ali. Coitadinho. Agora. Ele foi para cima. Ele também venceu a rejeição. Venceu o abandono. Venceu a traição dos seus irmãos. Mas sabe por quê, irmão? Ele tinha sonhos. Tenha sonhos. Não fique vegetando. Tenha sonhos. Muitas das vezes, né, uma pessoa, por que você faz isso? Porque eu tenho sonhos. Todo dia eu tenho um sonho. Se eu não tiver, eu crio, eu sonho. Eu faço um sonho. Você tem que ter um objetivo, irmão. José, ele tinha sonhos. Cresceu. Amém? Glória a Deus. Qual é a obra que agrada a Deus? Aquela obra do interior. A obra do Espírito Santo. Da intimidade com Deus. Sincera e reta. Aí Deus vai te exaltar. Humilhai-vos, portanto, perante a mão do Senhor, que Ele em tempo oportuno vos exalte. Ele exalta, Ele exalta, Ele exalta. O céu é o limite. Amém? Onde tal? No seu trabalho, na sua empresa. Não tem empresa, Deus pode te dar uma capacidade para fazer uma empresa. Deus quer que você cresça. Mas eu não... Irmãos, ore a Deus. Deus vai te capacitar. Para você ministrar a palavra, para você investir forte na obra de Deus. Irmãos, tudo com o objetivo correto, Deus vai te abençoar. Ore a Deus na sua intimidade. Não há alguém que é abençoado, que é usado por Deus, que não tem uma vida íntima com Deus. Você sozinho. Você acorda mais cedo, você busca a Deus, abre o seu coração. Seja fiel àqueles casados, à sua esposa. Seja fiel a Deus. Guarde seus olhos, a sua mente, seu coração. Não queira ser perfeito, que você não vai ser perfeito, mas corra atrás da perfeição. Seja sempre aberto a ouvir críticas, a ouvir orientações, e Deus vai te honrar. Você quer ver alguém que não vai para frente? Aquela que você fala alguma coisa, lá se fecha já. Mas o que tipo assim, o que essa pessoa está querendo e tal? Pessoa, vontade de falar, irmão, vai lá, Deus te abençoe. Em outras palavras, sai daqui, coisa ruim. É verdade, irmão. Você quer crescer perante o Senhor? Tenha um coração aberto. Eu nunca vou falar nada, ninguém vai falar nada aqui para te rebaixar, e sim para te elevar. Quando Deus te mostra um pecado para você acertar, irmãos, Ele te ama. Senão Ele fazia igual como fez lá com
Belsazar. Já passava o facão, te levava, irmão. Deus te ama, Ele quer que você acerte isso, que Ele quer te exaltar. Não tem como ser usado por Deus verdadeiramente com a vida em pecado, no erro. Não tem como. Eu não quero aqui. Eu não quero. Amém? Deus te abençoe, te guarde tremendamente. Vamos ficar de pé. Depois você leia esses textos que são maravilhosos, mas eu gostaria que você, apaga a luz, que você tivesse um momento, uma prévia do momento que você tem que ter com o Senhor, falasse com o Senhor aí agora, falasse com Ele, tivesse um momento de intimidade com o Senhor agora. Senhor meu Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, alguma índole mal, algum pecado, e me guie para o caminho da santidade, para o teu caminho, para o caminho eterno. Muitos pensam que os mandamentos do Senhor são duros, são chatos, são pesados, mas não são. Os mandamentos do Senhor são vida, felicidade, prosperidade e vitória. Eu até hoje não conheci um que resolveu verdadeiramente ser do Senhor, que resolveu verdadeiramente se santificar, assim como Daniel, assim como Neemias, assim como José, que não foi exaltado, que não teve a sua família abençoada, que não teve os seus filhos abençoados. Essa pessoa ora e os anjos vêm, porque há um coração sincero perante Deus. Deus não chamou só a mim, Ele te chama. Deus te chama. Para qual obra? Para a obra que Ele já designou no teu coração. Primeiro, em nome de Jesus, deixe Ele fazer essa obra interna. É você e Ele. É você e Ele. Talvez você pense assim: ah, Senhor, mas ninguém vê. O Espírito Santo vê. Ele vai abrir as portas. E o Senhor vai te honrar. Em nome de Jesus. Mantenha um coração puro. Seja fiel. Seja dirigente. Trabalhe. Busque o Senhor. Ah, se caiu, peça perdão, se arrependa. E vá novamente buscar o Senhor. Tudo para a honra e glória do Senhor. Aí o Deus Todo-Poderoso vai te usar para se curar. Eu consagro as minhas mãos para a obra do Senhor, para curar. Curas emocionais, curas físicas, para que toda a obra do inimigo seja destruída, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus não quer que você sofra. Deus é um Deus bom. Ele preparou tudo de bom para você. Em nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado. Capacite cada um de nós, ó Pai, a sermos tudo aquilo que o Senhor deseja.
tudo aquilo